Bom dia a todos, né? Bom dia a todos nesta manhã de domingo. Chama Força Total no comando como sempre, 360 graus. Eu vou trazer uma palavra nesta manhã, graças a Deus. A Bíblia fala que um homem fez uma casa sobre a areia, né? E outro fez a casa sobre a rocha. Aí veio um vento forte, a chuva, né? Tempestade, graças a Deus. E aquela casa, meus irmãos, que foi feita em cima da areia, ela caiu. Então assim, reflexão, né? Quando você faz uma casa sobre a rocha, ela está firme, né? Louvado seja Deus. Quando você faz a casa sobre a areia, ela não está firme. Jesus quer dizer a casa quer dizer espiritual, a nossa casa. Se você estiver em Cristo Jesus, você está na rocha. Mas se você estiver em cima do muro, com dúvida ainda, um pé no mundo e outro na igreja, certamente você tá, louvado seja Deus, sem decisões alguma. Se serve a Deus, serve o mundo. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, nós não devemos servir dois senhores, né? Tem que o dia um e servir o outro, né? Então nós temos que servir somente a Deus. Se nós servir ao dinheiro, não podemos servir o dinheiro, entendeu? Então tem a palavra do rico, né? A Bíblia fala, tem duas traduções diferentes. Fala do jovem rico, fala do homem rico, né? Diz que esse homem chegou em terra de Jesus, aí disse: bom mestre, o que é que eu faço para entrar no reino do céu? Aí Jesus falou assim: não matais, não roubais, não adulterais, não levantar falso testemunho contra os teus irmãos, e não adorai imagem de escultura, e adorai somente Deus que criou os céus e a terra. Não matar, não roubar, não furtar e não desejar nada do teu irmão nem da tua irmã. Aí ele falou: mestre, isso aí tudo já faço. Aí quando ele falou bom mestre, Jesus falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Por que Jesus falou assim? Bom é meu Pai que está no céu. Porque quem enviou Jesus para vir morrer por nós foi Deus. Então quem é bom é Deus, né? Aí então ele falou: isso tudo já faço, mestre. Jesus falou assim: então vende tudo que tu tem e divide com os pobres. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala, ó, que vamos fogo, botaram fogo aqui no pneu, no chão aqui, alguma coisa aí. Aí então Jesus falou assim, vende tudo que tu tem e divide com os pobres. Diz que o jovem rico, né, virou as costas e foi embora, só ficou Jesus e o discípulo. Aí Jesus fez uma palavra, né? Jesus falava em palavra. Aí disse: é mais fácil um camelo, louvado seja Deus, entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque assim, não estou julgando ninguém nem condenando meus irmãos, entendeu? Tem muitas pessoas ricas, pessoas boas de coração, humildes, entendeu? Não pisa em ninguém, entendeu? Mas tem muitas pessoas no mundo que pisam nas pessoas, entendeu? Porque assim, o dinheiro não pode salvar ninguém, entendeu? O dinheiro ele só vale aqui na terra, entendeu? Está nos Salmos, livro de Salmos, no grave capítulo, no versículo, né? Diz que se botar o fôlego do rico e do pobre na balança, nenhum dos dois pesa. Todos os dois são igual, entendeu? Então todos nós somos iguais aqui na terra. Todos nós somos irmãos por parte de Adão e Eva. Mesmo que as pessoas não queiram que nós somos irmãos, mas nós entendeu? A Bíblia fala que tinha um homem cego de nascença e ele queria enxergar novamente, né? E a Bíblia fala que Jesus perguntou se ele queria enxergar. Ele: sim, Senhor. Jesus pegou o barro, cuspiu e fez um lodo e botou nos olhos dele. Aí mandou duas pessoas, né? Duas pessoas pegou no braço dele, que ele não enxergava, né? E conduziu até um tanque de Betânia, de Betesda, não faz memória.
E ali aquele homem lavou seu rosto com aquela água, porque senão ele viu a luz do dia, né? E ali eu creio que ele começou a glorificar a Deus, né? Então todos os milagres que Jesus fazia, ele perguntava para as pessoas: se tu quer ser curado, se tu crê, tu tem fé, tu tem fé, tu crê. Se tu crê, tu será curado. Então as pessoas que eram curadas tinham fé. Mesma coisa se você orar pela vida de alguém, ver aquela pessoa no evangélico, né? Aquela pessoa está enferma. Louvado seja Deus. E aí pede oração. Aí você vai orar pela vida daquela pessoa. Porque assim, quando você representa o nome da pessoa, Deus ali ele faz um milagre. Porque a oração é a chave da vitória, né? Louvado seja Deus. Então se aquela pessoa tem fé mesmo, ela é curada. Agora se ela não tiver fé, ela não é curada. E se a pessoa também murmurar também, não é curada também não. É pela fé. Todas as obras que Jesus fez aqui na terra, curou e libertou, eu e você, meus irmãos, podemos fazer também. É nós com fé, e aquela pessoa também, louvado seja Deus, que está recebendo a oração, com fé também ela é curada, entendeu? Que eu já falei aqui em algumas gravações, duas pessoas foram curadas, uma mulher foi curada. Eu sempre pregava a palavra, sempre pregava a palavra e orar pela vida dessa mulher, né? E ela foi curada no fluxo de sangue, entendeu? É tanto que ela foi no médico, né? E fez um par de exames, meus irmãos, de raio-x, não deu nada, para a glória de Deus, ela foi curada, entendeu? Com a glória de Jesus Cristo, ela foi curada no fluxo de sangue, entendeu? Ela poderia estar, desenganada dos médicos da terra, mas Deus não, entendeu? Ela tinha fé que ela ia ser curada. Ela foi realmente aquela mulher do fluxo de sangue, entendeu? Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela foi em todos os médicos da cidade e gastou tudo que ela tinha, mas ela ouviu falar que Jesus estava pregando na cidade, então ela foi. Então a Bíblia fala, louvado seja Deus, que quando Jesus estava pregando, a multidões de pessoas, doentes, enfermos, né, cegos, coxos, era curado, era liberto, né? Pessoas que estavam cheias de espírito imundo era liberto. Então era um pé, uma multidão. Louvado seja Deus, tocou nas orlas de Jesus, que é as vestes. Jesus falou: Pedro, Jesus falou, acho que foi Pedro ou foi um dos discípulos. Alguém tocou nas minhas vestes, que isso é virtude, significa poder. Jesus olhou viu aquela mulher na meio da multidão e disse: mulher, a tua fé te curou, entendeu? Então pelos olhos da fé. A Bíblia fala também um paralítico de nascença, ele era conduzido por duas pessoas, né? Numa maca, louvado seja Deus, não andava não. Ele era um paralítico de nascença. Então Jesus estava pregando dentro de uma casa, louvado seja Deus, e estava cheio de gente dentro da casa, meus irmãos, fora da casa também. E não tinha como eles passar com um paralítico, né? E no caso eles carregavam uma maca, somente aquelas macas que as ambulâncias têm, né? Que bota a pessoa, aí um pega lá e outro pega cá, duas pessoas, conduzia esse numa maca. Ele era um posto de nascença. Ele era posto de nascença que não andava, entendeu? Era paralítico. Então ali, eles subiram a casa, botaram a escada, subiram por cima do telhado da casa, tiraram, louvado seja Deus, o telhado da casa e desceram com aquela maca sobre uma escada. E aquele desceu aos pés de Jesus, aquele paralítico dentro de uma maca amarrado, louvado seja Deus. E ali Jesus olhou para o homem e ali só fez a posição de mão: levanta-te e anda, pega a tua maca, levanta-te e anda. E aquele homem saiu andando glorificando a Deus. Então Deus é fiel e verdadeiro, meus irmãos, é pelos olhos da fé, entendeu? Mas hoje o mundo que nós vivemos, né, tem muitas pessoas murmuradores, que às vezes está na igreja, fica só murmurando, entendeu? Às vezes está na prova, está desempregado, está passando uma luta na vida, né, problema na família, e fica desesperado. Confia no Senhor, que Deus é a oração, a chave da vitória. Pedro e Silas, Paulo e Silas, quando estavam presos lá, eles oravam a Deus, louvavam a Deus. E a Bíblia fala que à meia-noite, não faz memória, Deus enviou um anjo, né? A porta da frente que Pedro e Silas foi entrado na prisão, foi a porta da frente que eles saíram. Houve um terremoto, o anjo entrou, o anjo do Senhor entrou, aqueles guardas adormeceram, não viram os dois anjos,
E ali, Paulo e Silas estavam ali, que seja acorrentado, né? Dentro daquela prisão. E as correntes caíram, houve um terremoto, as cadeias se abriram e os presos saíram. Paulo e Silas saíram, o anjo na frente. Aí a igreja de Cristo, louvado seja Deus, orava por Paulo e Silas, que estavam na prisão, né? Paulo e Silas era inocente, apenas ele foi preso porque eles haviam libertado uma mulher que estava sendo escravizada por Satanás há muitos anos. Essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, entendeu? Ela ganhava muito dinheiro através disso aí. Ela ganhava muito dinheiro e ela tem um espírito de adivinhação. E o seu senhor significa o seu dono, né? E recebia o dinheiro através dela. Ela chegava para as pessoas e falava o futuro, entendeu? A Bíblia condena isso aí, entendeu? Você consultar pessoas que jogam carta, búzios, essas coisas aí, entendeu? Deus já domina isso aí. Então essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Aí Paulo ia passar um certo dia, mais Silas todo dia ia orar. E ela disse: Paulo, você é um homem de Deus. Aí certo dia Paulo repreendeu aquele espírito que estava naquela mulher de adivinhação, entendeu? Aí por isso que aquele homem ficou irritado e jogou Paulo e Silas na prisão, entendeu? Mas a igreja orando por Paulo e Silas, Deus viu o anjo e soltou Paulo e Silas daquela prisão. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, as correntes se quebraram e Paulo e Silas saiu pela porta da frente e os guardas adormeceram. A Bíblia fala que o anjo ia na frente e desapareceu. Aí tinha uma casa que tinha um pessoal orando por Paulo e Silas. Aí tinha uma menina, louvado seja Deus, que viu Paulo, né? E ele pediu para que ela ficasse em silêncio, né? E ele foi embora. Então, a oração é a chave da vitória. Não há prisão que Deus não possa libertar o homem, entendeu? Mas também o homem tem que dar lugar para Deus. A mesma coisa é tanto um homem como uma mulher. Se não dá lugar a Deus, como é que Deus vai trabalhar na vida dela? Entendeu? As pessoas têm que abrir o coração para Deus. As pessoas estão cansadas de se apanhar do mundo, sofrer do mundo. Aquilo que é louvado seja Deus, e para o mundo não aquele que para o mundo não tem valor, mas o mais reciclador deste mundo é Jesus Cristo, entendeu? De Nazaré. Ele pega o homem na sarjeta do pecado, na cinza, só o pó, todo quebrado, todo sujo, todo melado, e ele dá um banho, né? Renova a sua mente, o seu coração, o seu espírito, né? A sua face, né? E vem alegria sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Viver não é só você ter dinheiro neste mundo, não. A alegria é você ter Cristo no seu coração, ter humildade, né? Amar o próximo, respeitar a todos, crianças, idosos, idosas, né? Entendeu? É o respeito, entendeu? A pessoa tem que ter respeito por todos. Eu agradeço nessa manhã de domingo, né? Esse privilégio de trazer essa palavra maravilhosa para vocês, né? Essa palavra fique registrada nos corações, que Deus venha abençoando vocês poderosamente na terra dos viventes, que Deus venha abençoando a vida espiritual, material, conjugal, né? E que Deus venha abençoando os casamentos, lares e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Porém, eu não sou pastor não, meu pastor é Cristo, Jesus, né? Eu não sou digno de ser chamado de pastor não, que eu sou pecador, e nem todos que estão aqui na terra dos viventes. O único título e honra e glória que tem que ser chamado de pastor é Cristo. Esse é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Assim diz lá João, né? Eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse é o bom pastor, né? Que ele cuida das suas ovelhas, dá vida para as suas ovelhas, né? Mas eu, porém, não tenho essa capacidade de dar minha vida por ninguém. Apenas sou um homem pecador, pó e cinza, que nem todos é na terra dos viventes. Estamos aqui para agradar a Deus, né? E fazer aquilo que Deus bota no nosso coração. Que a paz de Cristo, a paz de Jesus Cristo, Shalom, Ele nos corações eternamente, amém? E agradeço a todos vocês aí, comunidade que me segue aí no YouTube. Um forte abraço para todos. Já está chegando no Junco, né? Vou encerrar o vídeo. Quando chegar lá vou fazer outros vídeos.